Olá, bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No episódio de hoje, estudaremos os prolegômenos do Livro dos Espíritos, que vem logo após a introdução e antes de iniciarmos o estudo das questões. Antes de iniciarmos a leitura dos prolegômenos, precisamos trazer o significado desse verbete segundo o dicionário Michaelis. Prolegômenos é a introdução expositiva de uma obra científica, literária ou artística, em que se assentam os princípios fundamentais necessários à sua boa compreensão. Prefácio. Conjunto de noções preliminares para determinado assunto. Iniciando nossos comentários, antes mesmo da leitura em si, podemos considerar que no caso dos livros dos Espíritos, os prolegômenos, embora tragam noções preliminares e orientações para o bom entendimento da obra, não devem ser tomados necessariamente pela função que teriam os prolegômenos em outras obras. Conforme já estudamos, o Livro dos Espíritos tem uma vasta introdução, que já nos apresenta uma quantidade considerável de conceitos e explicações. Diante disso, se nossa investigação e interpretação estiverem corretas, os prolegômenos foram aqui colocados entre a introdução e as questões, de modo a, por assim dizer, concluir a introdução da obra, sintetizar o que nela foi dito e trazer alguns outros conceitos preliminares que não seriam entendidos sem a presença da introdução. Sendo assim, é um elo perfeito de ligação entre a introdução do Livro dos Espíritos e as suas questões. Vamos à leitura. Fenômenos que escapam às leis da ciência ordinária manifestam-se por toda parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogado sobre a sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Nesse ponto, podemos trazer alguns comentários com a diferença que a doutrina espírita traz para os conceitos de morte e desencarne. Praticamente todas, se não todas as religiões, creem na existência da alma e na sua pós-existência após a morte do corpo físico. Em resumidas palavras, para o catolicismo, a alma é imortal, e após a morte do corpo, poderá ir para o céu ou poderá aguardar no purgatório numa espécie de purificação, até que no juízo final seja julgada e, se tiver os seus pecados perdoados, irá para o céu ou paraíso, ou, caso contrário, irá para o inferno. Para os evangélicos, após a morte, as almas ficam adormecidas até o dia do juízo final, data em que tem as mesmas consequências de perdão ou condenação que tem para os católicos. No caso dos evangélicos, não existe figura do purgatório, e algumas correntes acreditam também na questão do arrebatamento, que não será tratada nesse momento. Sem a necessidade de esmiuçarmos demais os dogmas das demais religiões cristãs anteriores à doutrina espírita, podemos assinalar que todas creem na imortalidade da alma, com variações de entendimento do estado da alma no após a morte, e creem também no juízo final, ou na ressurreição, onde serão enviadas ao paraíso ou ao inferno por toda a eternidade. Ou seja, essas religiões não admitem a reencarnação em nenhuma de suas possíveis interpretações. Por sua vez, diversas religiões creem na possibilidade da reencarnação ou da metempsicose. O judaísmo ortodoxo apresenta vários relatos sobre o que acontece com a alma após a morte, sendo este estudado pela Cabalá judaica, onde entende-se que as almas reencarnam até o 7º milênio, onde culmina na ressurreição dos mortos, que seria o retorno da alma para o mesmo corpo. Novamente, não há como comparar
o conceito de reencarnação do judaísmo com o conceito de encarnação do espiritismo. Sem trazer em pauta qual está com a razão, porque não é esse o objetivo desse estudo, podemos dizer que, no judaísmo, é possível encontrar relatos do fracionamento, da divisão da alma, e também relatos de metempsicose, algo que a doutrina espírita não condiz. No budismo e no hinduísmo, temos duas religiões com maior número de adeptos e que creem na reencarnação. Todavia, o budismo admite a possibilidade da metempsicose, ou seja, a alma ou espírito pode evoluir ou regredir e encarnar em outros animais, cuja capacidade intelectual é inferior. Por sua vez, o hinduísmo traz a conceituação de castas, onde as almas reencarnarão de acordo com a sua evolução espiritual, não admitindo a metempsicose. Após essas considerações sobre outras religiões que antecederam a doutrina espírita na linha do tempo da história, podemos facilmente perceber que o espiritismo traz em seus conceitos elementos das mais variadas concepções religiosas. De um lado, tem em si conceitos puramente cristãos, como a caridade e a misericórdia, em suma, a moral cristã. E por outro lado, traz o conceito da reencarnação, que até então era admitido apenas por religiões não cristãs e orientais. Entretanto, temos no Espiritismo uma grande novidade, que vai além da individualidade da alma após a morte do corpo. Pois, embora a doutrina espírita demonstre isso de forma cabal, outras religiões admitem tal individualidade. Por sua vez, o que se destaca na doutrina espírita das demais religiões é a manutenção da consciência da alma, ou espírito, que agora passamos a chamar de espírito desencarnado. Tal consciência, nos leva a outro ponto, que é a certeza da possibilidade de comunicação entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Foi tal comunicação que permitiu a codificação da doutrina espírita, realizada por Kardec e ditada pelos espíritos, que, quando perguntados, identificaram a si mesmos como entidades espirituais, de homens e mulheres, que já tinham vivido na Terra em algum tempo da história, sendo eles pessoas ilustres ou meros desconhecidos. Continuando a leitura. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Conforme já dito no primeiro comentário deste vídeo, e já tratado em episódios anteriores, o contato e a comunicação com entidades espirituais não é exatamente uma novidade. Existem relatos por toda a história, inclusive no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Egito Antigo, também, tal comunicação era realizada através de consultas de magos, dos faraós, aos espíritos, e que comercializavam esses dons e revelações. Há também a figura dos necromantes nas civilizações persa e grega, e também da pitonisa, em especial a Pítia, na civilização grega. Num sentido mais amplo e menos individualizado, temos as figuras dos profetas, tratados no episódio em que falamos dos estáticos, que recebiam, nessa condição de êxtase, inspirações das divindades ou de anjos, das mais diversas instruções ou revelações. Apenas como exemplos, temos que o povo de Israel fugiu da escravidão no Egito após Yahvé revelar a Moisés que ele deveria guiar o seu povo para a terra prometida, que seria a sua herança, na aliança do reino de Israel. Outro exemplo é o de Maomé, que conceituou a religião islâmica através de revelações de Alá. Dentro mesmo do cristianismo, temos as aparições dos santos da Igreja Católica, embora possamos tratar tais fatos como manifestações mediúnicas, visto que o Espiritismo não adota o conceito de milagres. Talvez
não seja o caso de considerarmos como comunicações, visto que o fenômeno raramente foi relatado como algo além da aparição de determinada entidade espiritual ou de determinada santidade. Continuando a leitura. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Nesse ponto, somos induzidos pela obra de Kardec a trazer o conceito da pluralidade dos mundos habitados. Conforme dito pelo Espírito da Verdade na codificação, os espíritos estão por todo o universo e habitam todos os corpos celestes. Daí temos que esses mundos, assim como os espíritos que os habitam, estão em determinada faixa evolutiva, estando também em constante evolução. Entre as categorias dos mundos, temos os mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações do espírito, os mundos de provas e expiações, onde os espíritos reencarnarão para reparar os males que tenham feito em vidas anteriores e evoluírem moralmente, sendo esses mundos onde o mal ainda prepondera. Temos também os mundos de regeneração, onde os espíritos ainda têm o que expiar, mas há muita evolução espiritual e o bem e o amor já são uma constante nas relações. Temos ainda os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e onde todos os espíritos sabem que o propósito da existência é a evolução moral. E por fim, temos os mundos celestes ou divinos, onde exclusivamente reina o bem, e onde vivem os espíritos que já são completamente depurados. O Espiritismo foi revelado pelos espíritos para auxiliar, sobretudo, nessa fase em que a Terra se encontra atualmente, que é a transição planetária do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Sobre isso, é importante que fique claro que não há tempo exato para que tal transição ocorra e se conclua. Continuando a leitura. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui a única obra daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Como foi dito no parágrafo que acabamos de ler, fica claro que toda a obra da codificação é de autoria dos espíritos. Entretanto, se nossa investigação estiver correta, pois isso não nos foi categoricamente dito, as perguntas podem ter sido intuídas ao codificador Allan Kardec, ou mesmo elaboradas pelo próprio. Além disso, é informado pelos espíritos nesse parágrafo que Kardec foi o organizador da obra. Sua distribuição de conteúdo, redação e, por consequência, separação dos capítulos, itens, subitens, sendo responsável pela ordem didática da codificação espírita e por tais funções. Continuando a leitura. No número dos espíritos que concorreram para a realização desta obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem por seus nomes a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram por escrito e por meio de muitos médiuns a missão de escrever o livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia deverá reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas,
Antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo, sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que já te foi confiada e que um de nós já te revelou. Conforme dito várias vezes na introdução do Livro dos Espíritos, que estudamos do episódio 2 ao 20, a perseverança, o zelo, o trabalho sério e constante são fundamentais para o estudo da doutrina espírita, e foram essas as orientações que os espíritos deram a Allan Kardec para a realização do trabalho de codificação espírita que ele iniciava. Além disso, a afirmarem que permaneceriam com Kardec sempre que fossem solicitados como orientadores, traz de antemão o conceito de mentores espirituais, que são os espíritos que nos intuem ao bem enquanto estamos encarnados, sem a necessidade de uma mediunidade ostensiva, e que estudaremos em episódio próprio. Continuando a leitura. Entre os ensinamentos que são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Avisar-te-emos quando chegar o momento de publicá-los. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, neles se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva. A alma, ou o espírito ligado à matéria, é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida, por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens, que creem saber de tudo, e tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma. Quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com a perseverança que chegarás a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti uma recompensa, cujo valor total conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Nesse ponto, precisamos, após as orientações de conteúdo realizadas pelos espíritos, que reforçam a necessidade da perseverança, para que não houvesse a desmotivação ante a crítica exacerbada e os adversários do espiritismo. Alertam ainda a respeito de dissidências dentro do próprio espiritismo. Se bem observarmos, talvez a primeira dissidência da codificação espírita ocorreu ainda na França, através de Jean-Baptiste Rustin, ao escrever o livro Os Quatro Evangelhos, com o subtítulo Revelação da Revelação, o que traz em seu conteúdo diversos conceitos que contrariam a obra da codificação realizada por Kardec sobre a orientação dos espíritos. Durante muito tempo, especialmente após a migração da doutrina espírita para o Brasil, existiram acalorados debates
sobre a aceitação ou não da obra de Rustang, inclusive dentro da própria Federação Espírita Brasileira, que, por fim, optou por excluir a obra de Rustang de suas orientações. Sobre essas questões, precisamos considerar que a dissidência entre escolas doutrinárias não é um mal que atingiu apenas a doutrina espírita. Muito pelo contrário. Durante toda a história do mundo, as religiões e crenças passaram por movimentos de dissidência, separação, cisão, onde originavam-se novas crenças ou subdivisões. Os exemplos estão por toda parte. Mas, mais notadamente, temos da Igreja Católica, onde a Reforma Protestante, e falo isso sem nenhum juízo de valor ou espírito de crítica, foi realizada por dissidentes da própria Igreja. Sobre as dissidências e cisões no movimento espírita atual, trataremos em momento oportuno, quando estivermos analisando questões que tenham temas dessas divergências. Continuando a leitura. Lembra-te de que os bons espíritos assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer-nos compreender a luz. Neste último parágrafo, temos o alerta para que Kardec conservasse sempre a humildade e o desinteresse pessoal, alertando que o orgulho e a ambição, que aqui citamos também a vaidade, o egoísmo e tantos outros vícios ainda cultivados, afastam de nós as boas companhias espirituais. Assinam esses prolegômenos: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. Segue aqui ainda uma nota da tradução de José Herculano Pires. Abre aspas. Certas pessoas estranham a reunião de tantos nomes veneráveis como signatários dessas recomendações. Uma consulta ao capítulo 12 da Identificação dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, que abre esse volume, esclarecerá o problema. E aqui remetemos que nós já fizemos esse estudo em capítulos anteriores. Se você gostou desse episódio, siga, curta, compartilhe. Estamos também no Spotify. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.